Sejam bem-vindos ao 13º Café com IA. Neste café, nós vamos falar sobre desenvolvimento de aplicações de IA com IA. E para isso vamos ter um convidado muito especial, que é o professor Renan Summer. Eu conheço o Renan já de algum tempo, né? Ele é colega de docência, hoje está fazendo o seu doutorado e tem uma larga experiência, várias formações, e vai nos prestigiar falando da sua experiência no desenvolvimento de aplicações para o Estado, para o governo do Estado, mas trazendo aí o principal, que o nosso foco aqui é inteligência artificial, como é que ele está usando todas essas ferramentas que usam IA para desenvolver aplicações, por exemplo, o Cursor. Então, eu vou deixar aqui nosso amigo professor Renan contar um pouco da sua história, como é que ele chegou aqui. Teve uma vez que a gente, nos intervalos de aula, ele contou a sua formação, a sua experiência. É riquíssima, mas eu vou aqui compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Por favor, Renan, conte-nos aí a sua trajetória. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Álvaro é uma coisa assim, um patrimônio para a gente hoje na área, uma referência absurda. Eu trabalhar com um colega como o Álvaro, assim, para mim é uma satisfação muito grande, porque além de você ter uma referência, você tem esse cara ali como par seu. Então, primeiro que tudo, eu tenho que agradecer aí pelo convite. Então, Renan, né? Acho que uma das coisas que muita gente, quando fala comigo, e talvez dessa primeira oportunidade que eu estou tendo agora de fazer isso aqui, é sobre o meu nome. Renan Summer. Pois é. Tipo, todo mundo questiona por que esse nome, né? Como é que veio esse nome. Então, assim, eu vou começar por ele porque tem uma história interessante nele, né? Meu nome é HE, assim, eu teria que digitar aqui, mas em algum lugar o pessoal depois coloca. E esse nome veio do seguinte: o nome do meu pai, ele é José Joaquim de Melo Neto, então assim, é um nome bem tradicional. E vem daquela questão que tem até um nome que a galera dá quando vem do pai pro filho, pro bisavô e tal. Então meu nome provavelmente seria alguma coisa com Júnior, José Joaquim de Melo Júnior, alguma coisa assim. Ele nunca gostou do nome dele, né? Chamado de Zé e tal. Então quando eu nasci, ele foi e assistia muito um jornal que se chamava Jornal com um cara chamado Hermano Reni. Você já ouviu falar desse repórter? Sim. Pronto. E ele achava muito bonito o Reni ali. Então ele pegou o Reni e o Summer, ele veio de Donna Summer, da cantora americana. Ele gostava muito ali nos anos 80. Adorava né? As músicas dela. E aí já estava, acho que excelente, né? Reni Summer já é uma coisa muito, assim, difícil para o pessoal do interior, né? Eu sou do interior, sou lá de Gravatá. E aí ele achou pouco. Ele gosta de cerveja, gostava, né? E ele foi procurar o significado de cevada no dicionário. Ele tá falando dos anos 80, não tinha YouTube, Google, essas coisas. E aí ele viu que o significado de cevada era barley. Aí ele colocou Reni, barley, porque o cara esqueceu do tal Summer de Melo. Ele botou o nome final, né, de Melo. E minha vida inteira eu tive dificuldade, porque assim, você imagina ele ser no primário para escrever um nome com 7 consoantes, 2 vogais, era uma coisa meio difícil. E basicamente assim, minha história vai vir desse cenário aí. Eu sou do interior, sou de Gravatá, sou filho de uma profissional da saúde. Na época minha mãe, hoje meus pais já estão com mais de 60 anos, já estão ali chegando na aposentadoria. Minha mãe já aposentou, meu pai está insistindo ainda. Minha mãe era de saúde, trabalhava com uma parte de saúde, então a gente chamava de parteira no interior, né? Fazia doula, partos, né? Doula também, né? Que faz essa questão de botar menino no mundo, né? Mas não dela, dos outros. E ela também trabalhou como enfermeira, depois ela acabou saindo da parte de saúde. Eu fui cuidar mais da questão da saúde dela, né? Principalmente também. E meu pai, ele é da parte da segurança pública, ele foi militar, depois se tornou policial civil, hoje é comissário, está insistindo ali ainda, mas já está também na idade. Então, basicamente, minha vida vem dessa parte da saúde e da segurança pública, né, em relação à base. Eu, basicamente, assim, eu estou numa área acadêmica, né, hoje eu estou no doutorado na UPE e tal, mas, assim, minha vida em si, acadêmica, ela começou a partir de 2010. Então, eu estou há 15 anos, a trajetória que eu estou contando para você aqui agora, ela tem 15 anos a nível de academia. Fui na Facol, que hoje chama Unifacol, que é Vitória de Santo Antão, e Cleiton Rodrigues, você deve conhecer o Cleiton Rodrigues. Coordenador de pós-graduação. Meu orientador. PPGEC. E eu tô lá na Poli com ele lá, meu orientador, mas muito mais do que isso, ele foi meu coordenador na graduação em 2010. Então assim, esse cara, tô com ele há 15 anos basicamente. E é uma pessoa assim que tem uma referência e um respeito absurdo por ele. Então assim, eu consegui entrar na faculdade, terminou o primeiro semestre, e quando eu peguei minha nota do Enem na metade daquele ano, 2010, eu consegui uma bolsa 100% em Caruaru, no curso de administração com ênfase em sistema de informação, que era o que eu estava fazendo na Facol. Cleiton, e aí eu cito ele, sabendo que eu ia ter que sair da faculdade para ir para lá, já tinha feito um período e eu tinha tirado boas notas, o pessoal viu meu empenho, chegou para mim e disse: ó, eu vou conseguir uma bolsa para tu aqui na Facol, para tu não perder um semestre. A gente não consegue transferir uma bolsa de ProUni, porque eu ganhei essa bolsa no ProUni na época, para uma outra instituição, você tem que fazer na que você ganhou lá, né? Mesmo você estando já estudando, deveria ter um acordo, pô, já começou, então continua por lá, né?
E aí eu consegui concluir sistemas de informação na Facol em Vitória Santo Antão. E aí, quando eu terminei a faculdade, em 2013.2 ali, né, para 2014, eu consegui uma oportunidade de dar aula no Senac de Vitória. E aí foi onde nasceu o professor Reni. Certo. Quando eu cheguei em sala de aula, comecei a lidar com os pessoais ali, começar a trocar ideia, passar conhecimento, aquilo ali virou a chave. Então assim, eu disse, não, eu quero isso aqui para minha vida, eu quero ser professor. E foi pro mestrado. E aí, quando chegou de lá, eu peguei e consegui depois entrar, vim para Recife. Aí foi quando eu digo, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para um outro lugar. E foi quando eu decidi vir aqui para Recife, consegui passar em 4º lugar na Rural, no mestrado lá. E entrei no mestrado lá com o Fernando Aires, que é outra pessoa assim que eu devo muito, que foi o que eu encontrei hoje. Acabei encontrando, coincidentemente, feito a gente estava conversando aqui antes, batendo papo. Na área de tecnologia, você sempre vai encontrar essas pessoas, né? Você está ali almoçando, vira as costas a alguém conhecido. Coincidentemente, eu encontrei meu orientador do mestrado e um super amigo meu, que é o professor Fernando Aires. Então, depois desse mestrado, entram as histórias meio aí cabulosas. Alguém, em algum momento, falou do curso de Direito para mim, em um momento que aconteceu na minha vida. E eu peguei e disse, tá, vai, eu vou me inscrever aqui em Direito para ver. Aí eu primeiro me inscrevi para ver a nota, no SISU, me inscrevi ali em Ciência da Computação na Federal e na Rural, passei nos dois, na época ali. Mas eu fui no de Direito. E aí foi que teve o marco do ChatGPT, né? Esse marco do ChatGPT, ele mudou toda a visão do mundo. E aí eu digo a você assim, quando eu tive o primeiro contato, não sei como foi o seu, com aquela ferramenta ali, era algo que estava envolvido no meu doutorado na época, que aí também entra a questão do meu doutorado agora, né? Quando eu entrei e mexi nela ali, eu vi que, tipo assim, cara, as coisas não serão mais como antes a partir disso aqui. A gente vai ter determinadas mudanças e isso aqui vai escalar para determinadas coisas que a gente ainda não tem total conhecimento. A gente sabia que tinha outras empresas que já estavam investindo em LLMs, o próprio Facebook já estava, o Google já estava, só que a galera estava muito ali querendo maturar suas coisas. ChatGPT vem e joga tudo aí, vamos esperar o resultado. Meio mundo de coisas de questões de segurança, de uso de dados que não deveria, mas é aquele movimento que a gente precisa às vezes da voadora nos peitos pro cara correr, né? Então assim, ele fez isso, tanto é que Google correu atrás, tá aí com o Gemini vindo com suas soluções. Hoje a gente tem um monte de solução, porque a galera também começou a deixar isso aberto, né? Facebook jogou ali o lema dele ali, e isso a gente tá evoluindo para ferramentas como o Cursor hoje, que é um quase padrão entre muitos desenvolvedores, mas existem outras aí também que são bem legais. Eu sempre estimulo muito a equipe de desenvolvimento, né? Hoje, atualmente, eu trabalho com lead desenvolvimento, na parte da arquitetura também lá na SCTD, junto nessa questão da sustentação junto com o Estado, desenvolvimento das soluções para o Estado. E a gente tem esses times de desenvolvedores lá trabalhando em projetos que são assim essenciais hoje para o Estado, né? A gente tem hoje o Farmácia Digital, que você tem conhecimento, né? Porque está lá na saúde também. A gente, na verdade, reporta para você isso. E a gente tem também a Delegacia Digital, que é o boletim de ocorrência, que vai ser desenvolvido, está sendo desenvolvido já e vai substituir esse atual, que já está bem ultrapassado, né? E a gente tem uma coisa bem moderna aí a proposta. Esses desenvolvedores, eu sempre estimulo o pessoal, ó, não é bala de prata. Vamos deixar bem claro, né? Que a IA não é bala de prata, ela não resolve todos os problemas, mas ela lhe auxilia de forma muito importante, porque você imagina o tempo que você gasta para fazer determinada atividade e o quanto você economiza quando você chega e manda ela ali fazer para você. Seja uma correção de um texto, o desenvolvimento de um código, sabe? O último caso que eu posso falar agora há pouco, a gente teve um desenvolvimento bem bacana. O leilão da dívida do Estado em relação ao Instituto IACEP, né, que é daqui do Estado. E o Estado precisava botar isso no ar. E aí tinha uma quantidade ali delimitada de requisitos, digamos 13. Né? E o pessoal tinha que colocar isso. Aí chama Cordel, no Alexandre. A gente conversa ali, aprimora isso para uns 23. E desses 23, hoje você tem uma ferramenta que está no ar atendendo toda a demanda do Estado. E ela é incrível, ela é incrível. A gente conseguiu fazer ela com uma ferramenta chamada Lovable. É isso que eu gostaria que você explorasse um pouco mais. A gente hoje fala muito do Cursor, né? Mas tem várias outras ferramentas. Sim. Você citou uma agora. Quais são essas ferramentas que você já faz uso, a sua equipe faz uso, como você é líder técnico da equipe, que você recomendaria as pessoas investigarem? O Lovable eu diria que é uma, porque assim, como é que ele funciona, certo? Lovable, tá pessoal? L-O-V-A-B-L-E, Lovable.dev. Essa ferramenta, ela permite que você, com um prompt inicial, você basicamente desenvolve todo o front-end da sua aplicação. É algo assim, impressionante, porque ela não se baseia nos prompts, como a gente está acostumado, né? Aquela tokenização e tudo mais. Ela se baseia na resolução do desafio, do problema que você propôs no seu prompt. Então, você tem lá créditos. Você vai entrar lá, ele dá 5 créditos diários para você. Se você quiser desenvolver a longo prazo uma ferramenta, você consegue com esses 5 grátis de boa. No lance do leilão, eu tive que adquirir mais créditos, porque eu queria escalar mais rápido e a gente tinha pouco tempo. Então, digamos aí que você paga em torno de
sei lá, $20, $30, e você tem em torno de 100, 150 créditos. Com isso, você consegue desenvolver qualquer aplicação. E uma pessoa, lógico, com um mínimo de conhecimento técnico na área, porque assim, se uma pessoa leiga, ela vai dar dando prompt, e quando ela pegar um problema, ela meio que não vai resolver. Mas existem as técnicas que a gente vai desenvolvendo, que é como se fosse a receita de bolo da gente, né? Cada um tem o seu jeito, né? De conversar com a bichinha ali, de lidar, de fazer um bom dia, uma carícia, um negócio ali para ela poder lhe dar os resultados, né? É isso que eu coloco, né? Porque, por exemplo, para a turma lá de inteligência artificial, eu mostro, né? Python, mostro no Colab, mas no finalzinho, aí eu vou lá e mostro, olha, isso aqui vocês podem fazer, por exemplo, machine learning, só com esses prompts aqui do Gemini, do Colab. E sempre, todo semestre, vai ter sempre a pergunta, então a gente não precisa mais aprender a programar, né? Aí eu digo, olha, veja, esse prompt aqui, vocês todos estão entendendo o que está sendo escrito, porque vocês já tiveram esse conhecimento. Então a gente já falou sobre todos esses conceitos. E aí vocês conseguem fazer esse pedido, porque vocês já sabem o conceito. Mas aí eu lhe pergunto, Reni, você acha que para uma pessoa que não tem nenhum desses conceitos basilares de desenvolvimento, de engenharia de software, essas ferramentas já podem ajudá-lo a desenvolver uma aplicação do zero à produção? Ou você acha que inevitavelmente a pessoa tem que antes ter esse conhecimento de engenharia de software para poder depois ir para uma ferramenta dessa? Eu vou pegar um caso de uma pessoa, mas ela já é um pouco mais avançada, né? Ela não é totalmente engenharia de software, porque a gente está falando do nosso querido aqui, Luiz, né? Luiz Mário. Ele é um cara altamente assim ligado nisso, a gente sabe muito bem, né? Então, assim, se você pegar as coisas que ele faz, são sensacionais. Ele mostrou algumas soluções que ele já desenvolveu. E ele não é um cara que formou em engenharia de software, mas ele é um cara que tem a curiosidade, e uma curiosidade muito latente nele. E ele fez coisas fantásticas, as coisas que ele mostrou. Do zero a deploy, diria você. Mas Luiz é um ponto fora da curva. Ele é um ponto fora da curva. Mas se você pegasse, assim, digamos, alguém agora aleatório, se eu chegasse agora e pegasse Dona Joana, que tem um salão de beleza e ela quer fazer um negócio para poder fazer agendamento das clientes dela. Que nunca viu nada de tecnologia. Nada. O que é que você diz? Aí ela vai chegar nessa ferramenta Lovable com o mínimo de conhecimento hoje que você tem que ter de prompt. Porque assim, digamos que o prompt hoje é uma pergunta. A gente está falando que, por isso que eu digo sempre, o segredo não é a resposta, é a pergunta. Digamos que Dona Joana chega e vamos botar duas figuras. Eu como um desenvolvedor, engenheiro de software, e esse prompt do Lovable. Ela vai chegar para mim e dizer: olá, tudo bem? Eu estou precisando fazer uma aplicação, um aplicativo, a gente vai falar assim, né? Digamos que uma pessoa de 50 a mais assim, que eu consiga lá, aí mandar pro pessoal, eles acessarem lá, ver meu nome bonitinho, aí chega lá, ele escolhe uma agenda e coloca lá, isso me notifica. Ela já tem uma ideia de mais ou menos como ela quer. Esse é o ponto inicial. É o que ela vai passar, como a gente chama de requisitos ali, né? Isso que ela tem, ela pode chegar num Lovable hoje, numa ferramenta dessa, e dizer: eu gostaria de ter uma ferramenta, um aplicativo que eu pudesse gerenciar o meu salão de beleza. Ela pode até estender meus produtos de estoque, o agendamento da minha cliente. Ela só precisa fazer, eu juro você, Alva, ela precisa fazer isso. Um pouco mais de 2 parágrafos, dessa forma. E ela meteu um enter ali. No final você vai ver o resultado. Ele pode fazer mocado, mas ele já vai estruturar toda a funcionalidade do sistema. Ele expande o conhecimento. Eu acho que existem algumas camadas intermediárias ali que ele pega 2 frases, vai ampliando para poder fazer mais conhecimentos para ele de requisitos. E ele entrega uma ferramenta. Se eu tivesse agora aqui, eu abriria para você e mostraria como é fantástica essa Lovable. Então, com uma ferramenta como essa, e ela sendo uma pessoa com essa base de iniciativa de querer fazer, ela consegue já ter um resultado. E isso aí vai depender agora o quê? Do despertar da mente dela. Cara, se eu conseguir com 2 parágrafos ter isso aqui já funcional, então peraí, deixa eu dar mais um aqui. Aí vai entrando na questão seguinte: eu vou testar, não funcionou, dou mais um. E como é que eu poderia pegar e associar isso a uma coisa do mundo real? Digamos que o esforço dela é um esforço só de comunicação, concorda comigo? Eu não estou exigindo dela que ela tenha conhecimento técnico de nada, um console de navegador, é só de funcionalidade, é clicar no botão, ver que não está pegando e dizer no prompt: não está pegando não, feito conversa mesmo aleatória, não está pegando o botão não, por que não está funcionando? Ela vai e corrige. Quando eu clico aqui, e aí você pode, e aí entra, eu acho que talvez poderia existir um pré-treinamento só para dizer instruções, mas ela sozinha, na base da curiosidade, ela consegue chegar num ponto desse. Tem um cara que você falou que eu utilizei muito no leilão, na verdade, é o Supabase, né? Ele é free e tudo mais, tem a parte paga, mas assim, é bem bacana, né? E ele integra-se com o Lovable. Isso é que é fantástico. Com prompts, você não escreve nenhum back-end. Ele integra esse front seu com o Supabase, ele escreve suas funções, todo dia que você precisa, serve-se lá, e ele já faz todas as tabelas do seu banco com as regras e comunicações. Então, toda a estrutura sua, você não escreve uma linha de código, ele faz tudo para você e deixa a aplicação no ar. Então, essa ferramenta... Porque assim, o cursor, de certa forma, o cursor é uma aplicação de um LLM em cima do VS.
Então, é uma ferramenta de edição de código Sim. que é usada por desenvolvedores, onde agora você tem a facilidade de você poder fazer um prompt e você tem aquela IDE Perfeito. com LLM. Mas é diferente dessa ferramenta que você está trazendo aqui, né? Porque essa ferramenta é para o usuário que não é de tecnologia. Exatamente. Ele Porque precisa abrir o Code, por mais que tenha essa facilidade, você ainda tem que ter entender o que é aquele negócio de lado, o que é esse ambiente de desenvolvimento integrado. Exato. Aí eu lhe faço uma pergunta, René. Você acha que a tendência é essas ferramentas que usam IA para gerar aplicativos, porque você é um cara de tecnologia, que está usando essas ferramentas, e não estou falando do Cursor, estou falando do Lovable. Você acha que essa é a tendência do mercado, mesmo para um desenvolvimento? Porque veja, a gente tem desenvolvimentos e desenvolvimentos. A gente tem aquele desenvolvimento corporativo que exige um nível de teste muito profundo, exige engenharia de teste. Exato. Além da engenharia de software, da própria metodologia de construção. Mas você acha que essas ferramentas tendem a irem para esse caminho, onde na verdade a IA vai estar fazendo praticamente tudo, porque de certa forma o Lovable já está fazendo tudo por você ali, simplesmente você está dizendo o que você quer. E até o ponto de fazer uma integração com um banco de dados vetorizado, que provavelmente Joana nunca vai imaginar o que é que seja um banco de dados vetorizado, mas por trás ele está fazendo isso. Você acha que essa é a tendência? Então, eu de cara eu digo assim, eu não acredito que a IA ela vá substituir o ser humano em determinadas coisas em relação ao desenvolvimento, mas o que ela permite fazer rapidamente, por exemplo, você imagine, o sistema do leilão era um sistema que, se a gente botasse uma esteira de desenvolvimento, usando o Cursor, outras ferramentas, que, assim, os devs de lá, eles usam o Cursor dentro das ideias do VS Code. Eu gosto muito de outra ferramenta chamada Cline, C-L-I-N-E. Ela é baseada basicamente como o Cursor, mas ela faz coisas bem interessantes também, assim, achei ela um pouco bem aprimorada. Mas assim, o que eu vejo lá e que eu falo com o pessoal é o seguinte: todo mundo use, mas sempre observe o que é que ela deu de resultado. Ela não é bala de prata. Esse Lovable que eu estou falando para você, ele jamais vai atender uma estrutura como a gente está falando agora, de alta escala. Eu estou usando o caso de Dona Joana, que é uma coisa muito simples, 2 features ali, 2 funcionalidades. Então assim, ele consegue atender de boa algo assim. Se você botar algo mais escalar, lógico que ele não vai atender. O ser humano, ele é indispensável nesse sentido. Porque a IA, ela não vai conseguir. Tem um teste muito interessante da IA, que um amigo meu gosta de fazer, para ver. Lá ele fazia ela quando começou a sair de psique, essas coisas. Que é a ideia 3D para IA. Pega uma xícara, coloco na mesa. Eu pego, coloco um lápis dentro da xícara. Eu pego, viro a xícara para baixo. Depois eu pego a xícara da mesa. Onde é que está o lápis? Aí está dentro do copo, dentro da xícara. Porque ele não entendeu o lance tridimensional ali. Então, assim, a IA ela nunca vai alcançar essa complexidade que é a nossa mente, que é o nosso cérebro. É uma coisa... O cérebro é a coisa mais fantástica que a gente tem, né? Que a evolução permitiu construir. Mas o que a gente tem que perceber é que ela está crescendo e está crescendo muito rápido. O Lovo foi uma ferramenta que, quando eu vi, eu digo, cara, isso aqui é fantástico. Quando apareceu o desafio do leilão, para a gente fazer tipo em 2 semanas ali, menos de 2 semanas, eu digo, ó, não tem como a gente fazer manualmente, nem usando essas IA, porque eu comecei usando o Cursor. Eu comecei a fazer, quando chegou o desafio, é bem interessante que ele chega assim, né? Você tá ligado como a gente chega as coisas pra gente aqui. E eu digo, pô, mas isso é pra quando? Ah, cara, é pra 2 semanas. O quê? Não, tem como não, tem como não. Dizer que é pra ontem, né? Pra ontem. Então assim, eu digo, peraí, vamos no Lovable. Aí eu comecei com os primeiros prompts. Eu tava fazendo. Primeiro eu fiz assim, eu comecei a fazer pelo VS Code, utilizando um Cursor, um Cline ali e tal. Ele criou o back-end separado, criou o front-end. Quando eu comecei a fazer as outras coisas, ele começou. Aí entra alucinação, entra loucura, ele perde contexto. E é muito difícil. Aí eu digo, peraí, vamos no Lovable aqui. Quando eu comecei os primeiros prompts, o que eu demorei basicamente uns 2 dias testando no Cursor e nessa outra, ele fez na hora no prompt só. Então aquilo ali já brilhou meus olhos. Só que eu bati nos 5 créditos. Aí foi quando eu cheguei e disse, não, tem que botar crédito aqui pra gente poder evoluir. Aí a galera aprovou, né, pegou o orçamento, eu comprei os créditos, em 2 semanas a gente conseguiu desenvolver. Entrou mais um dev comigo mais pra parte de layout e de front, para reforçar. E basicamente assim, com mais 2 dev ali, não uma coisa totalmente assim diária não, a gente tava num fluxo normal de desenvolvimento. Então em 2 semanas a gente fez um projeto que levaria em torno dos 3 meses. Eu vou dizer a você, René, realmente, você falou agora do design, né? Eu nunca fui designer. Eu muito menos também. Eu sempre fui engenheiro de software. Né? Tanto que, muito tempo atrás, quando eu estava na PGS, era Equipe. A famosa. Eu fazia os sistemas que a PGS, os procuradores estavam necessitando, e sempre tinha uma reclamação de interface, né? Aí eu disse, olha, veja, eu não sou designer, eu sou engenheiro de software. Pegue funcionalidade, não pegue... eu estou fazendo o meu máximo aqui para ficar bonito. Exatamente.
Até que um dia, claro, isso é uma maturidade que todos os órgãos vão tendo com o tempo, aí entenderam que precisavam ter as várias especialidades na área. E hoje a CSI, que é a Coordenação de Sistema de Automação Digital da Procuradoria, ela tem um web designer que é formado em designer pela Unicap, tanto em UX como UI. Bacana. Mas aí hoje, veja, isso eu fiz há pouco tempo atrás, eu peguei um site qualquer lá que eu estava navegando, achei tão bonita a tela, aí eu selecionei print screen, coloquei lá na IA. Gere com essa... Com quem? Com o VS Code, com o cursor. Gere com essa interface. E ele gerou com aquela interface. Eu ainda melhorei, né? Porque na interface não tinha a opção de tema para botar claro e escuro, porque hoje em dia tudo... E ele colocou sozinho ou colocou? Não, aí ele não tinha botado porque na tela não tinha. Certo. Aí eu simplesmente depois... Mas o promptzinho ele foi e colocou. Colocando a opção de tema para ficar claro e escuro. Aí ele não botou a opção de tema com uma logomarca, com um ícone. Um íconezinho. Ele só botou tema e funcionando. Aí depois troque com os ícones de lua e sol. Zero código, foi só pedindo lá no prompt e saiu tudo perfeito. Quer dizer, hoje até essa questão do web designer, você achou uma tela bonita, você bota lá e ele vai fazer. Consegue copiar. O Lovo faz isso de uma forma tão fantástica. Sabe como é que eu faço no Lovo? E assim, eu deveria fazer um curso esse cara, na verdade. Quando ele dá um erro, para você ver como é interessante, né? Isso é técnica, né? Eu feito dizendo, é uma receita, cada um tem seu jeito. Eu abro, porque assim como é a visão do Lovo, você tem do lado esquerdo seu prompt, o lugar que você vai estar dando os prompts. No meio da tela é a aplicação renderizada já mostrando o preview dela já, não mostra código, já mostra o preview mesmo, a cada prompt já mostra ela renderizada. E eu faço o seguinte, eu abro a aba do desenvolvedor do lado ainda, para ver os consoles. Nesses consoles, quando acontece algum erro, porque a gente sabe que ela acontece erro, eu dou um print, colo no próprio prompt e digo, resolve isso aqui. Assim, bem simples. Ele identifica qual é o erro dele, ele resolve. Então assim, eu não preciso nem escrever qual é o erro. Isso eu estou dando a dica para uma dona Joana, por exemplo, ela sabendo dar um print. Ela só selecionou, ele deu um print do que ela viu de erro, colou lá, tem esse erro. E ele vai, encontra e resolve. E é isso que você falou, é super interessante. Você, quando for usar essas IAs, você pedir para que ela explique o que ela está fazendo. Isso é uma técnica muito interessante. Então, eu faço isso sempre com o Lovo. Uma técnica que eu uso muito lá é a seguinte: enquanto eu estou desenvolvendo, ele tem que fazer sempre a cada implementação um console.log para mim no navegador. Então assim, ele me mostra como se fosse o histórico todinho, assim, com um tiquezinho. Qualquer erro que der, é como se fossem meus testes em tempo real sendo feitos ali, né? Testes assim, foi uma técnica que eu utilizei. Porque o Lovo permite fazer o seguinte, isso é muito bacana. Ele permite você botar uma base de conhecimento inicial quando você inicia o projeto. Então quando eu inicio o projeto, eu vou lá antes e boto uma camada dizendo: não quebre o que eu fiz já antes. Tenha cuidado, os cada mudança. Isso, você mete guarda-reis ali e aí ele consegue ir bem de boa. Então são as técnicas que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas ela assim, para esses pequenos projetos, um projeto assim, até de médio, eu diria, Alvão, ela é fantástica. Aí você colocou que, e eu concordo, que para pequenos e médios projetos, essas ferramentas são realmente impactantes. Né? Sim. Mas agora vamos para o projeto de médio a grande porte. Vamos lá. Hoje, eu até não recomendo, né? Eu não recomendo. Mas, com base na sua expertise e com a evolução que você mesmo já pontuou aqui, que ela vem a passos largos. Sim. Você acha que, em breve, essas IAs também vão estar aí construindo aplicações corporativas robustas, com um nível de confiança altíssimo, só com prompt? Cara, eu acho que não, Álvaro, porque, tipo assim, a gente até pra gente, ser humano, que temos assim uma capacidade absurda, né, de abstração, nós temos, né, somos capazes de abstrair com muita coisa, é difícil você pegar um requisito e desmembrá-lo e dizer assim, eu consigo enxergar todo o sistema, por mais bem documentado, bem explicado que esteja. Então, para um IA, ela conseguir pegar um prompt inicial ali, e pode ser um livro, e ela conseguir desenvolver toda aquela estrutura, toda aquela arquitetura, toda a comunicação, toda a componentização, back e front separado, coisas assim, microserviço, é uma coisa muito complexa para ela. A gente pode tentar chegar a algo próximo, e eu digo só para ter as bases do que você precisa para depois evoluir, utilizando agentes, por exemplo, um agente para ficar responsável para fazer uma parte de comunicação, um agente para fazer a parte de componentização, outro para poder ficar fazendo a questão de olhar o banco de dados como está, mas isso ele não vai resolver. Aí você entrou num ponto que eu acho bem interessante. Por quê? Veja, a gente está tentando adaptar as IAs para desenvolvimento num padrão de raciocínio de desenvolvimento de software que nós temos hoje. Mas não quer dizer que sempre vai ter que ser assim. Porque a gente fala de software, a gente sempre pensa, é um sistema que vai estar atendendo a todos aqueles requisitos que são demandados por alguém
e que segue uma separação em camadas, onde você vai ter lá a camada cliente, servidor, o MVC e o back-end, o front-end. Mas veja, cada vez mais o que a gente vai observando, inclusive na reunião que nós tivemos ontem, Sim. a gente viu que hoje, dentro do Estado, não digo dentro do Estado, eu digo que ainda é padrão até. As pessoas constroem sistemas, mas não constroem as APIs para você acessar esses sistemas. Mas isso vai mudar. Eu penso que vai mudar em pouco tempo. Sim. Todo mundo vai estar mais focado, na verdade, na construção das APIs do que no próprio sistema em si. Pois é. E a interface vai existir? Vai, porque você precisa dar uma tela para alguém usar. Mas o foco não vai ser front-end. O foco vai ser as APIs, as comunicações. O foco vai ser o dado. Sim, e ele tem que ser, né? É por onde a gente começa toda a brincadeira. O foco vai ser, para a ciência de dados, o dado que é a matéria-prima da IA. Aí, eu penso que talvez nós tenhamos aí uma mudança na linha de raciocínio de desenvolvimento. E aí você falou dos agentes. Porque a gente não raciocina hoje o desenvolvimento com base no agente. A gente raciocina o agente sendo usado para resolver um problema de requisito. Isso. Mas e se a gente estiver pensando no agente e não no requisito? Quer dizer, a gente está pensando num agente que vai resolver um problema, mas você não está extraindo os elementos do requisito para fazer o CRUD, para fazer... Sim. Você está raciocinando já direto com a conversa com o seu demandante, esse agente vai ter que fazer o quê? Então você já está raciocinando no prompt que o agente vai estar trabalhando e aí, na verdade, você vai estar pensando em vários agentes, como você disse, para resolver problemas. Isso. Que... Como são os papéis que a gente está falando hoje, que a gente tem os especialistas, Exatamente. Né? São os nossos especialistas hoje. E aí a gente muda completamente a linha do produto final. Aí a coisa ela muda. Mas ainda... Nesse caso, você acha que a gente chegaria nessas IAs? Eu fico tão preocupado em falar essas coisas, porque assim, como eu te falo, eu volto ali em 2022, setembro de 2022. Eu estava com o doutorado já em andamento, em cima de uma área que você já estava base. Em 2022 você estava ainda no doutorado? Não, já estava no DOC, né? Já estava. Já tinha terminado. Eu entrei no pós-doc em 23 para 24. Então já tinha concluído. Estava finalizando para entrar no pós-doc ali. Praticamente saí do doutorado e fui para o pós-doutorado. Eu estava andando com o meu doutorado já, mais ou menos com 2 anos de doutorado. E aí aconteceram umas coisas ali, mas assim, o que eu pontuo é que é o seguinte, qual era o meu doutorado? Para deixar claro, né? Eu estava com Roberta Fagundes, lá da UPE. E Cleiton, como meu co ainda. Cleiton ainda estava se organizando para poder entrar para o doutorado, para orientação do doutorado. Ele estava se orientando no mestrado ainda, esperando o pessoal do mestrado defender dele, os orientandos dele. E aí eu chego e estou fazendo o que no meu doutorado? IA, jurimetria. Coisa que você fez assim, mas em outra abordagem. Minha questão lá era o seguinte, eram os vieses, que também a gente vai falar quase basicamente do seu também, né? Esse foi o tema do pós-doutorado. Do seu pós-doutorado ali. Então, qual era a questão? Vieses. Porque o que acontecia que eu enxergava? Como eu já tinha o know-how de direito, e como eu já era no caso de computação, eu digo, eu vou usar a computação com direito, vou para o meu doutorado com isso. Já trabalhei com questão de sistema distribuído, mobile na parte do mestrado, deixa eu ir para um desafio diferente aqui. Vamos ver um problema que a gente tem hoje em dia. Os vieses nos processos judiciais, que fazem com que uma pessoa seja condenada e outra não, quando os requisitos basilares dos dois são os mesmos. O que seria isso? Você pega um carinha branco de boa viagem, que ele tem residência fixa, ele trabalha, ele é educado, né, tem educação ali, estudou e tudo mais, e mora bem, boa viagem. Você pega um cara agora negro, sei lá, num bairro mais periférico, ou da própria Boa Viagem, porque Boa Viagem dá pra falar de todo jeito, só precisa atravessar uma avenida, né? Isso. Então assim, pega a Avenida Domingos Ferreira. A galera da esquerda, perto da orla, já em Boa Viagem, é o cara branco, pulou, foi pro bode ali, pega um cara negro, né? Ali por trás ali do Rio Mar. Recife tem essa mesclagem muito louca, né? É um choque pra quem vê, né? Esse cara negro, ele também mora, tem residência fixa, réu primário, os dois são réu primários. Ele não tem na faculdade, mas terminou o ensino médio, mas ele é pobre e mora ali numa condição daquela. Você vai para o judiciário dizendo que os dois foram pegos com alguma droga ilícita, sei lá, a cannabis, por exemplo. Esse cara aqui, branco, ele foi inocentado. Já esse cara negro aqui, ele foi condenado como traficante. E os caras tinham os mesmos requisitos. O que é que aconteceu? Quais são os vieses aqui que a gente consegue identificar? Então eu comecei, antes mesmo do ChatGPT entrar, fazer análise em cima desses textos jurídicos. Qual era a minha ideia? Era pegar um caso específico assim, identificar o viés que teve ali dentro, e se um juiz chegasse e desse uma sentença desfavorável a um cara, ele tinha que justificar por que foi. É um aprendizado de máquina no fim das contas, que a gente ia ter que ter, né? Por reforço do juiz. Porque se o juiz chega pro cara e diz, esse cara aqui tem que ser condenado. Mas por que você condenou esse cara negro, que ele tem os mesmos requisitos aqui, os pré-requisitos que o cara branco, e não condenou o branco?
tem um viés aqui dentro. Esses viés que eu queria apontar dentro do meu trabalho de doutorado. E através de análise PLN e tudo mais ali, né, a gente fazer processamento de linguagem natural. Só que depois, quando saiu o ChatGPT, que eu peguei o primeiro processo que eu tinha e joguei lá dentro, fiz uma análise, eu olhei assim e disse mesmo, tá, vou ter que refazer a rota do meu doutorado aqui e tudo mais. Mas aí eu já estava buscando o seguinte, vou usar LLM agora. Não vou usar as técnicas de NLP que eu estou usando aqui, que dá um trabalhão danado aqui, essas coisas aqui. Só que aconteceu que meu irmão ele foi acometido de um câncer na língua na época. E assim, eu entrei no norte para, basicamente assim, eu não tinha ninguém para cuidar dele, basicamente assim, eu tive que assumir essa responsabilidade. E foi aí que normalmente afeta as pesquisas, né? E foi São onde os problemas particulares. Exatamente, eu entrei na faculdade na época já para sair um pouco desse foco que eu estava passando muito com ele, né? O hospital de câncer, né? Ali é um lugar que tem a sua referência, mas tem muitos problemas ali que deveriam ser resolvidos. Na minha visão, como programador, chegar ali e ver aquele monte de coisa acontecendo era muito doído, porque eu dizer, cara, isso aqui pode se resolver assim. Eita, essa fila, por que alguém está esperando tantas horas aqui, por que ele não está fazendo isso pelo celular, já que ele está com o celular na mão ali agora? E eu ficava nessa ânsia, dizendo, cara, eu poderia fazer tanta coisa, meu irmão precisando dali de ajuda e tudo mais, assim, e você sabendo fazer as coisas, mas sem não ter poder nenhum, de chegar ali no diretor do hospital e dizer, ó, a gente quer fazer, deixa eu fazer essa solução, não quero nada teu não. É só para não ver essas pessoas sofrendo tanto, viajar 12 horas, chegar aqui, ficar numa fila esperando e tal. E aí eu entrei na faculdade, comecei a dar aula. E depois, hoje, aí é como o mundo flui, né? Meu irmão acabou falecendo, infelizmente, né? Ele não conseguiu, teve metástase, então, assim, foi bem uma época bem complicada. Os últimos 2 anos foram bem difíceis, né? Mas, assim, eu tenho uma responsabilidade com o meu ofício. Em nenhum momento, eu não faltei um dia da faculdade da aula. E eu passei 2 anos cuidando do meu irmão. Eu saía, tipo, ir para o Hospital do Câncer de, tipo, 7 horas da manhã, ficava com ele lá, mais ou menos até umas 5 horas da tarde, puxava ali da Cruz Cabugá para a faculdade, dava aula, saía da faculdade e voltava para ficar com ele no hospital. E virava o dia, no outro dia tinha que ir em casa tomar um banho, às vezes pegar uma pessoa lá, porque tipo, minha família é toda interior, só tem minha mãe já é idosa, ficava... Então assim, hoje aqui no estado, trabalhando no projeto desse do Farmácia Digital, e a gente sabe a demanda que é, a necessidade que é um sentimento muito grande. Eu falo pro pessoal do time, quando a gente está desenvolvendo, eu digo, pessoal, a gente aqui está impactando a vida de milhões de pessoas no estado. Essa é a característica diferente da saúde, né? Tudo que você faz para a saúde, ela gera um impacto para a sociedade muito grande. Absurdo. Agora, você colocou um ponto que eu até conversei sobre isso no último podcast com o professor Anderson. Você estava numa linha de pesquisa com um modelo de IA. E aí vieram as LLMs. E aí forçou a sua mudança. E eu até usei essa frase que as LLMs eclipsaram os outros modelos. Pois é, Álvaro. E de certa forma, para muitos, hoje em dia, quando se fala em inteligência artificial, as pessoas só pensam nas LLMs. Esquece todo o arcabouço que tem. E até porque às vezes nem sabem que existem esses modelos. Sim. Mas hoje acaba que não existe mais, quase que não tem mais oportunidade de você dizer, olha, isso aqui a gente consegue resolver com outros modelos. Isso. Que é um problema de classificação, é um problema de regressão e assim por diante. Bom, mas isso é Álvaro colocando aqui o sentimento de Álvaro. Você também tem esse sentimento? Completamente com você. Agora, é aquela velha frase, matar formiga com bazuca. Porque você vai rodar um modelo na sua máquina, você tem que ter uma configuração ali, basiquinha ali, no mínimo para rodar coisa básica, de 7B, mesmo assim travando. Perfeito. Então assim, você consegue resolver coisas mais simples usando uma árvore, por exemplo, decisão. Perfeito. Que é coisa que tipo assim atende ali para você fazer um fluxo decisório ali, chegar numa solução ali. É porque hoje em dia, veja, a gente vai ter bolha. Na verdade existe bolha na IA, porque você pode ver que todo mundo está botando IA. Que a gente tem IA, a gente está com isso de inteligência artificial. Mas no fim o cara só está pegando indo na OpenAI, pega o próprio ChatGPT, diz que quer fazer usa uma API da OpenAI, passa as camadas que tem lá, né, os guarda-redes que a gente chama, e traz um resultado e diz que ele fez uma tecnologia absurda de IA ali. No final não é. Isso que foi colocado aqui é importante a gente reforçar, né? Porque o professor Renner está colocando que você, quando fala em desenvolver uma solução em IA usando o modelo de LLM, por mais simples que seja um Llama, um 3.2, Exato. Ele é pesado. Ele é um modelo leve comparado com os outros modelos, mas ele não deixa de ser um modelo pesado. Então você vai precisar ter uma infraestrutura diferenciada para você rodar esse modelo. Aí você quer fazer algo muito sofisticado, esse modelo já não atende. Exatamente. Você tem que ir para algo muito mais robusto. E aí você precisa de infraestrutura para isso. E você tem modelos de IA, como dito por Renner, tipo uma árvore de decisão, que é muito mais leve. Você não precisa ter essa infraestrutura extremamente robusta e talvez ela resolvesse muito melhor em termos de eficiência e eficácia o seu problema. Então, aí vem essa questão hoje que eu acho que é impactante, que esses modelos de IA generativa,
realmente são surpreendentes, realmente geraram uma mudança, né, de visão, mas tudo tem um lado positivo e negativo. E eu penso que um lado negativo é que esses modelos estão eclipsando os outros modelos que vieram num processo de evolução aí desde a década de 60, muito maduros, são muito eficientes e eficazes. MLP, mas as pessoas estão esquecendo que existem essas opções de solução. E hoje em dia você consegue aplicar isso em diversos casos. Dentro pronto, eu estava utilizando técnicas como essa dentro do meu doutorado na época. Aí você falou, quando saiu o outro, eu digo, peraí, pô, tô comendo feijão com arroz, tem uma lasanha aqui, lógico que eu vou aqui, né? E até para poder, a gente sabe que um doutorado, apesar de serem 4 anos, mas assim, é um pulo, passa muito rápido. Quando pensa que você está pagando as disciplinas, pensa que você está escrevendo, já é momento de fazer a qualificação. Enfim, essa vida acadêmica a gente sabe muito bem que tem que gostar, né, Álvaro? Não tem como, né? Se você gosta, realmente você não fica nela. E é o que eu digo, tanto mestrado, doutorado, mas claro, doutorado com mais intensidade, é difícil de entrar, mais difícil continuar e muito mais difícil terminar. Você consegue terminar. Eu estou lá com o Cleito hoje, eu mudei minha linha de pesquisa, né? Eu estou trabalhando agora com neurodivergência. E aí a ideia é criar uma plataforma adaptativa de acordo, porque assim, a gente tem alunos, né, a gente trabalha já na Nova Roma esse tempo todo, então assim, quase 3 anos, mais de 3 anos que eu estou lá, bem dizer, eu já tive experiência com muitos alunos e eu vejo que muita gente tem dificuldade na área de computação de aprendizado. Então eu estou propondo o desenvolvimento dessa plataforma, dessa solução, para identificar esses alunos, suas neurodivergências. Ali a gente fala no TDAH, de uma dislexia, um TEA no nível que você consegue trabalhar ainda, o pessoal que está lá ainda. A gente sabe que tem alunos lá que tem TEA e tudo mais. E esse pessoal ter esse conteúdo que não é genérico. Porque qual é a questão da educação hoje? A educação é genérica. Você faz um livro, pega 20, 30 alunos na sala de aula, dá eles achando que todo mundo tem a mesma capacidade de entendimento daquilo ali. É uma prova do ENAD com aquele enunciado gigante, é uma prova do Enem com aquele enunciado gigante, uma interpretação que um aluno, quando chegar na metade, já não sabe o que leu no início. Então, se você consegue pegar esse mesmo conteúdo, adaptá-lo de uma forma que a leitura seja mais simplificada para aquele aluno, mas sem deixar o conhecimento basilar sair do contexto, então, a minha ideia é fazer isso e preparar uma avaliação também adaptativa para ele. Não uma prova qualquer também, não. Uma prova que seja, assim, ela se adeque ao conteúdo que foi gerado para ele ali. Então, tudo isso utilizando essas camadas de generativa, utilizando a análise do pessoal ali para poder identificar os padrões e ver se ele se enquadra nisso aqui, se tem níveis, e tentar validar isso de alguma forma depois com aqueles que tivessem interesse, né? A gente pedindo autorização tudinho, com diagnósticos. E aí, base lá realmente a tese e o trabalho que eu estou desenvolvendo nesse sentido. E eu achei muito melhor correr para a educação, porque assim, no direito, apesar de a gente estar aqui agora no escritório de Luiz Mário e também Dr. Luiz Mário, e a gente ter maior parte aqui livros de direito, eu vejo que é um problema muito mais amplo. E até uma coisa que eu falei com ele tem ciência, por conta da subjetividade que tem no direito. A gente está acostumado de abrir uma linha de código no VS Code, dar um play e ele ir de ponta a ponta e rodar aquilo perfeitamente. Mas a gente não consegue pegar o artigo 5º da Constituição e aplicá-lo a mim ou a qualquer uma pessoa que está aqui assistindo agora e dizer, ó, tu é igual a outro, sem distinção de qualquer natureza, é garantida tu isso, e na prática isso não funciona. Então, se você botar aquilo para divulgar no código da Constituição ali, o artigo 5º, ele vai rodar. Mas se você comparar com a prática, isso vai ser totalmente divergente. E isso me deixava sempre assim, poxa, eu não vou dar solução para isso, eu não vou conseguir. Né? Não vou conseguir chegar e dar uma solução para dizer para um juiz, de repente, que eu estou vendo aqui que existe um viés e a gente sabe que tem muito ego envolvido às vezes, né? E esse faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana, mas a ideia era realmente dar uma solução. Hoje eu prefiro estar trabalhando com educação porque é uma coisa que eu estou diária ali, a gente está ali, e eu sei que eu vou atingir muito mais pessoas com esse tipo de solução que eu estou desenvolvendo hoje no doutorado. Bom, Renner, assim, essas conversas do Café com IA dá vontade de ficar conversando horas e horas e horas. Passa rápido o tempo, né? Mas estamos chegando já no nosso... E eu vou deixar esse momento para você trazer suas considerações finais, né? O que é que você recomenda? Porque eu sempre, obviamente, fique à vontade de você falar o que você quiser. Mas, obviamente, nosso foco aqui é inteligência artificial. Então, o que é que você poderia contribuir para a audiência em relação à IA? Então, assim, eu hoje digo que você que está em casa, você que está assistindo aqui agora, você não pode mais fugir dessa realidade que a gente tem. Essa chave agora, ela não vai mais virar, ela vai para frente agora. O que a gente vai ver daqui para frente há 5, 10 anos são esses humanoides já rodando e essas inteligências artificiais muito mais aprimoradas, porque ali ela está controlando não só uma lógica, mas todo um sensoriamento que aquele robô tem, de articulação, de visibilidade, tem muita visão computacional envolvida, entre outras coisas ali. Um dos próximos que eu vou convidar aqui é Byron, visão computacional. Então, assim, muita coisa que você hoje está achando que, isso aqui é uma modinha, não. O mundo agora, ele vai se transformar. A gente vai ter uma mudança radical no mercado de trabalho.
Isso é fato. A gente viu esse ano agora, no início do ano, uma coisa muito fantástica acontecer. Eu digo fantástica assim porque ninguém esperava que jamais o curso de computação superasse medicina na federal. Pois é. E direito também. E direito também. Então, assim, você está vendo como essa área que talvez as pessoas sempre acharam assim, nem tanto, mas agora a coisa mudou de tom. Então, se você não quer entrar numa área como a computação, mas pelo menos assim, vá e investigue um pouco, pesquise um pouco, assista o Café com IA, que você vai estar muito bem informado de tudo que está acontecendo, seja na área de medicina, seja na área de direito, seja em tantas outras áreas, na área de programação, como essa mesmo de desenvolvimento. Então, não tem como. É como se, assim, hoje eu acredito que, tipo, deveria ter o direito constitucional nas séries básicas ali de educação. Vai ensinar o cidadão o que é que ele tem direito, que a gente não tem nenhuma série dentro do ensino médio em nenhum momento explicando o artigo que vão falar sobre constitucional. E é uma coisa necessária para a formação do cidadão. A mesma coisa eu diria que é a parte de tecnologia. A gente não ter isso dentro de uma grade hoje para poder informar as pessoas o que são essas coisas. Isso é importantíssimo. Isso vai fazer com que a sociedade evolua. Eu acredito numa frase muito, muito, muito bonita de Nelson Mandela. Ele diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo. Então, assim, não existe outra que você consiga. Não é por nada, não é através de guerras, não é através de outras coisas, a não ser da educação que a gente consegue mudar a vida das pessoas. Uma pessoa bem informada, ela vai se cuidar bem da sua saúde, vai adoecer menos. Uma pessoa bem informada, ela vai conseguir dar soluções para os seus próprios problemas mais facilmente, né? Então, assim, eu acredito que a educação ela pode mudar. Eu sou um exemplo da educação, como ela pode mudar a realidade de alguém. De onde eu vim, da realidade que eu vim, morando numa casa sem energia, sem saneamento básico, coberta de lona, jamais me colocaria numa possibilidade de estar aqui hoje, no podcast, dentro do Isaac Newton, que é um dos maiores prédios aqui dentro de Recife, numa estrutura tão linda, um estúdio maravilhoso como esse, de ponta, né? Aqui é coisa gringa. A gente tem uma coisa aqui maravilhosa, esse estúdio é fantástico. Então, assim, educação. Eu só escolhi esse lado. Muitas pessoas, ao longo da minha vida, não vou dizer para você que teve pessoas que me deram estímulo para isso, mas eu sempre acreditei que com a educação eu ia chegar em algum lugar. E é isso que eu falo hoje para minha filha, mais nova. Eu já estou tentando trazer ela para esse lado da força, da gente aqui, tecnologia. Mas eu disse a ela que ela tem que fazer o que faz ela feliz. O curso que ela escolher, eu vou estar conseguindo, vou estar apoiando ela. Mas se ela vier para cá, a gente sabe que tem um alicerce já para ela poder pisar. Então, a dica que eu dou é tente se informar. Procure cursos gratuitos. O Google tem vários cursos gratuitos de IA introdutiva. Você pode chegar dentro do próprio ChatGPT e pedir umas aulas de IA dele, que ele vai te explicar sobre essas coisas. Só não fica fora dessa realidade. Entende pelo menos o que são essas coisas. Faz um cursozinho mais simples possível. Procura alguma coisa na internet que você vai achar para você entender o que realmente é a inteligência artificial. Para quando alguém falar, você não ficar naquele mundo. Eita, é só ChatGPT. Não, você vai entender. Não é tão difícil você saber o que é uma árvore de decisão, essas outras técnicas que a gente já falou, como o computador vê as coisas, como o computador entende as coisas, visão computacional, processamento de linguagem natural, para você ter pelo menos essa alfabetização técnica. Isso é importantíssimo. E isso que você colocou, vários dos participantes aqui do Café com IA colocaram das várias áreas. A gente já teve médicos aqui, como o Dr. Mário Rino, a gente já teve pessoas juristas da área de direito, a gente já teve, por exemplo, o Arthur Stanford, que é professor de filosofia do direito lá da Universidade Federal de Pernambuco. A gente já teve o Alexandre Pimentel, que é desembargador do Tribunal de Justiça, e entre vários outros, mas muitos deles colocando em comum isso que você disse. Quer dizer, as suas áreas específicas, direito, saúde, precisam também ter disciplinas de tecnologia. Exato. Porque hoje, computação sempre foi meio, ela nunca foi fim. Mas hoje o fim, as atividades fins, né, elas cada vez mais dependem totalmente da tecnologia. Totalmente. E as pessoas que, por exemplo, a pessoa que faz aquela opção pela área de saúde, ela precisa ter esse conhecimento, como você disse, para que ela não fique à margem da tecnologia, que hoje tudo é tecnologia. E isso tanto está ficando muito forte que, por exemplo, hoje eu estou como professor da Federal, mas não do SIM. Eu estou no PPGD, no Programa de Pós-Graduação em Direito, com a disciplina de Inteligência Artificial para o pessoal de mestrado e doutorado. Bacana. Quer dizer, cada vez mais você vê a necessidade, o interesse das várias especialidades trazerem informações também de tecnologia. Bom, mais uma vez um excelente podcast aqui, Café com IA. Agora, nessa a gente teve Renan Summer e no próximo vamos ter outros convidados também, professores com especialidade, PhDs na área de tecnologia. Vamos ter aqui vários professores nesses campos que a gente falou aqui, subcampos da IA, como visão computacional. Então, espero que tenham gostado. Assistam os outros podcasts, porque todos foram com professores, doutores, especialistas nas suas áreas, todos fortemente ligados à inteligência artificial. Então, um grande abraço.